Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos encerrar a temática sobre a região norte. Então, caso você não tenha assistido a última aula ou alguma outra anterior, clica aqui, por favor, no link dos cards e assiste ela antes de começar essa daqui. Tá legal? Vamos lá! E hoje nós vamos falar a respeito da agropecuária, do extrativismo e também sobre as cidades da região norte. E vamos começar falando justamente dessa tal agropecuária aí. Antes vamos lembrar que a agricultura é o cultivo de alimentos ou de produtos a partir do solo. Já a pecuária é a atividade de criação e também de comércio de animais, geralmente ligados ao abate deles. A agropecuária é, portanto, a junção desses dois, da agricultura e da pecuária. Lá na região norte, entre as coisas que geralmente são mais cultivadas estão o café, a cana-de-açúcar, o algodão ou a soja. Já na pecuária nós podemos destacar a criação de gado bovino, que geralmente são realizadas em grandes propriedades ou latifúndios, e depois esse gado é comercializado também geralmente para a produção de carne. O problema é que na agropecuária, geralmente, alguns problemas vêm junto dela, e esses problemas, obviamente, vêm parar para todos nós. Isso não só lá na região norte, mas em várias outras regiões do nosso país, onde esse tipo de atividade acontece, ele vem gerando grandes problemas, como, por exemplo, o desmatamento. Por exemplo, muitos dos incêndios acontecidos atualmente na região norte, na região amazônica, ou então na região centro-oeste, como é o caso do Pantanal, são ocasionados em virtude de pessoas que põem fogo mesmo nessas regiões, em matas naturais, para quê? Para a abertura de novos campos para suas próprias fazendas. Algumas pessoas dizem por aí que são os próprios índios, por exemplo, que têm colocado incêndio ou colocado fogo nessas matas. Mas por que uma pessoa colocaria fogo naquilo onde ela vive e principalmente de onde ela tira o seu próprio sustento? Acho que não faz muito sentido essa teoria, né? Mas além dos incêndios, o cultivo, a agropecuária como um todo, tem trazido outros tipos de problemas também. Imagina só uma grande fazenda. Em algum momento, aquele local onde ela está estabelecida foi uma floresta, cheia de diversos tipos de árvores, de diversos tipos de plantas, diversos mesmo, variados, é o que a gente chama de biodiversidade. Além disso, havia também animais morando ali. Agora imagina que esse local foi todo devastado. E nesse local devastado foi criada uma grande fazenda que cultiva um tipo de produto, um tipo de planta só. Isso vai fazer com que aquele solo, que era rico porque tinha diversas plantas e diversos animais vivendo e morando ali, fique pobre e aos poucos ele vai morrendo. Por quê? Porque só existe agora um tipo, é o que a gente chama de monocultura. Essa monocultura vai acabando de pouquinho em pouquinho matando o solo. E se mata o solo, aumenta também o famoso aquecimento do nosso planeta. E olha aí, mais um grande problema para nós. Mas a ideia não é acabar com as fazendas, até porque nós precisamos delas. A ideia é que a gente construa alternativas de modo que não deixem o solo pobre e não matem ele e também não desmatem a floresta local. E essa é uma questão, vale dizer, que não é só para a região amazônica, para a região norte do nosso país. Ela é muito válida, uma reflexão muito válida para todo o nosso país e também para todo o nosso planeta. Tá legal? E existem sim hoje outras formas de fazer cultivos que não empobreçam o solo e que não desmatem tanto assim a biodiversidade que existe no nosso planeta. Mas isso é um papo para uma outra aula, tá legal? Porque hoje nós também precisamos falar do extrativismo mineral e do extrativismo vegetal. Sabe a madeira, o palmito, a castanha do Pará, o açaí? Estes são tipos de materiais ou alimentos que não são extraídos de fazendas, por exemplo. Eles são extraídos direto da natureza. Por isso, nós chamamos de extrativismo vegetal. Mas, além de extrair vegetais direto da natureza, existe também aquele outro extrativismo que eu falei. Geralmente, esses metais ou minerais são encontrados em rochas, que ficam localizadas no subsolo. E esses minerais ou metais são utilizados em diversos tipos de produtos, como, por exemplo, um controle remoto. Ele é cheio de metal. Além disso, eles também estão em outros diversos produtos, como cimento, cal, pisos e tantos outros. Esse extrativismo mineral ou mesmo vegetal são realizados a partir de garimpeiros, que são pessoas que fazem isso mais artesanalmente, ou também por grandes empresas, que aí utilizam maquinários e muitas outras coisas grandes que fazem esse trabalho ser mais, digamos, acelerado, mais rápido. E mais uma vez, o grande problema nesse tipo de ação é justamente o reflexo que ele vai trazer ao meio ambiente.
De um lado a gente pode ver uma terra que não passou por esse extrativismo e de outro a gente vê uma terra que passou por esse extrativismo. A diferença é muito grande, né? Mas para concluirmos a região norte, nós ainda precisamos falar das cidades, não é isso? A região norte do nosso país é conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais, mas para nós brasileiros, as cidades que estão lá também têm uma relevância muito grande. As maiores cidades de lá são Manaus, que é a capital do Amazonas, e também Belém, que é a capital do estado do Pará. Outras cidades e centros urbanos muito importantes daquela região são a capital de Rondônia, Porto Velho, Macapá, a capital do estado do Amapá, a capital do Acre, Rio Branco, Boa Vista, a capital de Roraima, e a capital de Tocantins, Palmas. Além disso, nós também podemos destacar outras cidades muito importantes daquela região, como, por exemplo, as cidades paraenses de Santarém e Marabá, além de Araguaína, também do Tocantins. Mas, como eu disse, as maiores são Manaus e Belém do Pará. E a maior de todas é a capital amazonense, Manaus. Uma das grandes importâncias dela para o nosso país é a chamada Zona Franca de Manaus, que foi criada em 1972. Nessa região, o governo brasileiro criou uma chamada isenção de impostos. Isso significa que algumas empresas, principalmente fábricas, sejam brasileiras ou estrangeiras, poderiam se estabelecer ali pagando menos ou não pagando determinados impostos. E isso surtiu o efeito que era esperado. Muitas indústrias se estabeleceram ali. Hoje em dia, grande parte das empresas que estão estabelecidas lá são de eletroeletrônicos. Então, dependendo, por exemplo, da marca do seu celular, da televisão que tem na sua casa, ou, enfim, de alguns equipamentos que tenham aí, esses equipamentos podem ter sido produzidos lá em Manaus, ou simplesmente montados lá em Manaus. Por um lado, a Zona Franca de Manaus trouxe muitos benefícios para aquela região, como, por exemplo, o aumento no número de empregos e também da melhora na economia daquela região. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe também problemas, como, por exemplo, o grande crescimento da população e, claro, as influências, novamente, ao meio ambiente. Aí, novamente, a natureza sofre as ações nossas, humanas. E no caso das indústrias, nem sempre o maior problema é o desmatamento, muitas das vezes não é, mas justamente outro, que é a poluição. Então, são coisas que a gente precisa pensar e buscar modificar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas bem, pessoal, com esses temas que nós abordamos hoje, nós encerramos os aspectos relativos ou sobre a região norte. E na próxima videoaula nós começaremos falando a respeito de outra região brasileira, a centro-oeste. Mas por enquanto eu vou indicar que vocês façam uma atividade que eu vou deixar aqui no Teams, tá legal? Então, bons estudos para vocês e a gente se vê logo logo, hein? Beijo!